Olá, quarto ano! Vamos para mais uma aula. A aula hoje é de história. Nós vamos revisar parte dos conteúdos vistos nessa primeira etapa. Vamos ver também a origem dos brasileiros, que é o nosso último capítulo, que está lá entre as páginas 242 e 252 do livro didático. Vamos para mais essa aventura? Durante as nossas aulas, nós aprendemos um pouco sobre a história, o conceito de história, que está relacionado com o estudo dos seres humanos em um determinado tempo e espaço. Esse estudo é feito a partir dos vestígios arqueológicos deixados pelos primeiros humanos. O que foi que a gente viu em sala de aula? Nós levamos alguns artefatos pessoais nossos. Eu levei os meus, vocês levaram os de vocês, que ajudou a contar um pouco da nossa história. Para os primeiros humanos também funcionou assim, para que os historiadores pesquisaram, encontraram esses vestígios e hoje nós sabemos de boa parte dessa história através desses artefatos arqueológicos. Entre eles estão as pinturas rupestres, que eram pinturas feitas pelos primeiros humanos em paredes de cavernas. Essas pinturas contavam um pouco dessa rotina dele, dos hábitos, do cotidiano dos primeiros humanos. Como eles caçavam, como eles coletavam, tudo isso ficou registrado e pode ser compreendido a partir da análise das pinturas rupestres. Como a gente viu em sala de aula, os primeiros humanos eram nômades. Eles ficavam em um determinado local e quando os recursos iam se acabando, tipo as frutas, as hortaliças que eles comiam, os animais, a água, eles iam mudando de um lugar para o outro e também eles se abrigavam em cavernas. Então não era em qualquer lugar que dava para eles se estabelecer, para eles ficarem. Então eles foram mudando de lugar de acordo com a necessidade que eles tinham de alimentar e também de conseguir esse alimento, de caçar. Com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo tecnologias. Uma das primeiras, aliás, a primeira tecnologia foi o domínio do fogo. Como assim? Vamos relembrar? A gente viu que tecnologia não é só celular, tablet, telefone. Que tecnologia é tudo que o homem faz que transforma a natureza ao seu favor. E o fogo foi uma transformação muito grande na vida do homem pré-histórico. Através da descoberta do fogo, o homem conseguiu cozinhar o seu alimento, se iluminar e ter um dia mais longo, porque até aí, quando acabava a luz do dia, não tinha o que fazer, ficava tudo escuro, só as estrelinhas no céu, e o homem não podia caçar, não podia cozinhar o seu alimento, buscar abrigo durante a noite. Ele só poderia fazer isso durante o dia porque tinha luz do sol. E com o domínio do fogo, não, ele passou a ter como iluminar, ter como cozinhar seu alimento. Outra tecnologia também foi a invenção das primeiras ferramentas pelos primeiros humanos. Como a gente viu lá, o Homo habilis, não é? Ele já usava, tem esse nome, essas terminações são de origens latina, que é uma língua que a gente denomina todas as espécies, como a gente viu, e o Homo habilis era uma espécie de ser humano, por isso é em latim Homo, que é o gênero humano, e habilis, porque ele já tinha habilidades manuais. Por isso que era Homo habilis, ele estava desenvolvendo ferramentas com pedra lascada, e para cortar carne, para se proteger de outros animais, para preparar
o básico para a sua subsistência. Então ele passou também a tirar a pele dos animais para poder usar como vestimenta para se aquecer durante os períodos de frio e também na produção de cabanas, que gerou mais uma evolução tecnológica naquela época. E também a invenção da agricultura, né? Que, segundo alguns historiadores, foi desenvolvida pelas mulheres. Então, com o domínio do fogo, a construção de ferramentas, as cabanas, a invenção das cabanas, que eles podiam levar de um lugar para o outro, não precisaria ficar preso a apenas encontrar uma caverna para se abrigar. O homem teve essa possibilidade de ir além, de explorar outros ambientes. E a partir daí, alguns começaram a ficar sedentários, permanecer no mesmo local, e outros começaram a ir mais longe do que eles poderiam ir antes, explorar cada vez lugares mais longes, começando as primeiras migrações humanas, na busca pelo alimento, na busca por água e também na busca por abrigo, porque o planeta não tinha o mesmo clima o tempo inteiro. Esse clima ia mudando e o homem precisava encontrar ambientes melhor. Tipo, teve a era glacial e o planeta inteiro ficou muito frio. Então, tinham lugares que era praticamente improvável o homem resistir. Então, ele teria que se mudar desse lugar e ir para outro. E também, nesse período, possibilitou as migrações, porque, como a gente sabe, a Terra ela tem um formato arredondado ou geóide, não é? Não é uma esfera perfeita. E tem locais que não dá para atravessar de um lugar para outro. Para a gente refletir um pouquinho. Por exemplo, no ícone Conversa Vem, na página 243. Como é que o homem saiu de lá da África, que foi onde o homem surgiu, e chegou aqui na América? Como ele conseguiu atravessar? Se a gente olhar no mapa mundi, nessa região, comparando a África e o Brasil, é uma região muito longa de oceano, mas as teorias mais aceitas dizem que o homem subiu lá pelo a Ásia, chegando a um local chamado Estreito de Bering, e lá nessa era glacial, que estava congelada, ele conseguiu atravessar, ou também utilizando jangadas, que é outras teorias que ainda está sendo discutida, como foi que ele conseguiu chegar tão longe, ou chegar a lugares que o acesso era bem difícil naquela época, já que não tinha os meios de transportes que nós temos hoje. Então, essa busca por se proteger do frio e essa busca por alimentação ocasionou as primeiras migrações humanas. E o homem conseguiu atravessar lugares que antes ele não conseguiria por ser massas de água, oceano, mares, tinha que longas jornadas nadando, ele não sabia dos perigos do oceano naquela época, não sabia que animais habitavam lá, se ele tinha ou não condições de atravessar. E para isso o homem foi desenvolvendo as jangadas e também aproveitando essa era glacial e atravessando sobre o gelo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sítios arqueológicos, que são nesses lugares que são encontrados artefatos que nos ajudam a compreender tudo isso que eu falei até agora. O que acontecia, como eles sobreviviam naquela época. Esses sítios arqueológicos, além de encontrar pinturas rupestres, também são encontrados alguns utensílios utilizados por eles, né, pelo homem pré-histórico. Como é que a gente vai saber que o Homo habilis utilizava pedras como ferramentas? Através dos artefatos históricos que foram encontrados em sítios arqueológicos. Esses sítios da imagem são aqui no Brasil. Nós temos três principais.
que é o de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que vocês vão encontrar falando um pouquinho mais sobre eles no livro didático, entre as páginas 246 e 251 e 252. E depois vocês vão realizar as atividades presentes nessas páginas, tá? Nesses sítios ficaram vestígios de desenhos, de esculturas, de cerâmica produzida pelos os primeiros humanos que habitaram aqui no Brasil. Que é bom a gente não confundir com a chegada dos portugueses, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, já existiam habitantes no Brasil, que eram os indígenas, que esses sim foram os primeiros brasileiros que chegaram aqui através das migrações dos primeiros seres humanos nesse período da pré-história, tá ok? Para finalizarmos mais essa aula de história, eu vou deixar para vocês a seguinte agenda. Façam as atividades da página 243, 244 e para finalizar o capítulo, vocês fazem também a página 253. Boas atividades e até breve. Beijo!